Você já sentiu que o mundo está mudando? Que algo invisível, mas poderoso, está pressionando nossas almas a despertar. Nos noticiários, nas ruas, nas famílias, parece que tudo está desmoronando. Mas será que esse caos é o fim ou apenas o recomeço? Maíse Braga nos conduz por uma jornada intensa de alma e verdade. Com histórias reais, dores humanas e revelações espirituais, ela nos mostra que a regeneração da Terra não virá com o silêncio, mas com a dor do parto de um novo tempo. Quantos mundos já acabaram dentro de você? Quantos sonhos morreram para que algo novo pudesse nascer? Essa mensagem vai te confrontar. Vai tocar onde mais dói. Mas também vai te lembrar que existe luz. E que os mansos, como disse Jesus, herdarão a terra. Se algo tocar você, comente aqui embaixo. E se puder, compartilhe. Porque o mundo precisa de almas despertas agora. Nesse tema tão abrangente de uma nova vida para a humanidade, quando tantos lamentam um fim do mundo que certamente não chegará, porque já existe há muito tempo, nos cabe perguntar como estamos nós nesse enredo, quantos mundos já morreram dentro de nós e quantos ainda nos cabe fazer morrer para que algo renasça definitivo em nossos corações. Quando Van Gogh queixou-se a seu irmão Theo, que trabalhava com arte, mas não conseguia vender um quadro de Van Gogh, de que não conseguia mais ver a vida como a vida era, e quando seus delírios tornaram-se tão grandes que ele passou para a tela, hoje verdadeira relíquia da humanidade, os seus confrontos emocionais, ele dizia que o que queria apenas era juntar um grupo de amigos para fundar uma equipe que pudesse espalhar arte por todo o mundo. Mas a sua questão emocional era tão grave que ele não conseguiu fazer isso, e o suicídio foi a única porta que ele viu como solução para a sua demência. Em 94, o líder do Nirvana, Kurt Cobain, também acreditou, como ele mesmo diria numa carta, que era preferível queimar de uma vez do que ir se apagando lentamente. E o suicídio foi para ele também, aparentemente, a solução para os seus desníveis emocionais aos 27 anos de idade. O último videoclipe que gravou com sua banda, Nirvana, trazia cruzes e velas em todo o cenário. E os amigos mais tarde disseram que não conseguiam entender a profunda tristeza que ia no coração daquele rapaz, ainda tão jovem, mas tão perplexo ante suas próprias indagações. Quando nós vivemos nossa vida, e todos o fazemos múltiplas vezes, e algo em nós não está certo, não é preciso que ninguém nos diga, porque uma luz vermelha se acende em nossas almas. E ainda que todos digam que somos felizes ou que estamos muito bem, no nosso íntimo sabemos, precisamos transformar alguma coisa para melhor ou sucumbiremos ante as dificuldades da vida. E fico pensando quantas vezes para nós todos o mundo acabou e começou de novo. Acabou quando muitas vezes alguém que amamos nos diz que não quer mais estar ao nosso lado. Alguém em quem acreditamos nos coloca à prova nessa crença e diminui o nosso entendimento em relação a ela. Surge a enfermidade, a loucura ou a própria morte de nossas ilusões para nos dizer que precisamos de alguma forma recomeçar. E parece até confortável imaginar que o mundo vai acabar para todos nós. E de alguma maneira o mundo sempre termina quando deixamos a vida física e retomamos a nossa vida eterna, espiritual, fora da matéria conhecida, ou principalmente quando nossos sonhos desabam e precisamos começar de novo. Há muitos anos atrás, no Alabama, a situação dos direitos civis era tão grave que os líderes religiosos, pastores, todos eles, já não conseguiam mais esconder que as pessoas que queriam igualdade entre as raças estavam sendo mortas de forma violenta, abrupta, não inesperada, porque a sociedade americana, então, era extremamente intolerante a pessoas que não eram suas iguais. E isso que aconteceu na década de 50 parece tão atual nos dias de hoje, quando mesmo simpatizantes, amantes
da doutrina espírita, nós ainda temos preconceito, quantas vezes, em relação àqueles que não pensam como pensamos, que não agem como achamos que todos devem agir. E como os líderes religiosos da época estavam muito marcados, muitos deles já tinham sido presos várias vezes, um jovem é chamado para estar frente à televisão, à mídia da época, frente aos próprios articuladores do movimento que então falava de igualdade para todos. E os líderes mais antigos diziam: precisamos começar um mundo novo, precisamos buscar uma nova existência de igualdade, mas como estamos muito visados, vamos colocar esse jovem quase insignificante, que eles mal conheciam, à frente, porque ele ainda é moço, ainda tem toda condição de suportar essas pressões. O jovem, então desconhecido, era Martin Luther King Jr. e começava as suas pregações falando que era preciso tolerar tudo, até que percebeu que para mudar o mundo, para fazer morrer aquele mundo tão injusto, era preciso tolerar menos e lutar mais. Ele cunhou uma frase extraordinária que gostaria de lembrar aqui: aquele que não acha na vida motivo para morrer, não merece viver. E ele encontrou o maior de todos os motivos: a igualdade entre as criaturas. Em 63, depois de anos de luta, marcha com uma multidão até Washington para dizer que sonhava um mundo diferente para os seus filhos. E que um dia todos juntos poderiam dizer que, enfim, estavam livres. Ele sabia muito bem que pagaria com a própria vida, porque sua alma dizia isso. Os insatisfeitos não aceitariam a sua pregação, que havia se tornado numa verdadeira batalha pelos direitos de todos, a felicidade e a igualdade. Tomba em abril de 68. E os amigos que o socorreram naquela sacada, quando os tiros o abateram, contam até hoje que, ao ver os seus olhos, ele que já não podia mais falar, estava no chão mortalmente ferido, perceberam que com os olhos ele lhes queria dizer: eu não disse, para que um novo mundo surja, é preciso que morra o mundo velho. E ali, sem dúvida, sacramentava com sua própria existência uma nova maneira de viver. É claro que essa igualdade não entrou em todos os corações, mas mudou o mundo, não só os Estados Unidos. Porque as pessoas então passaram a se indignar. E quando eu falo de indignação, me lembro de Emmanuel, que dizia através de Chico Xavier: nós nunca podemos perder a capacidade de nos indignar. Quando muitas vezes fugimos dos debates atuais, quando muitas vezes acreditamos que as coisas se resolverão por si mesmas, é preciso lembrar que estamos na vida para mudá-la, para transformá-la, principalmente portas adentro do nosso coração. Me lembro do jornalista Arthur da Távola, saudoso jornalista, que dizia nas suas crônicas: nunca nos esqueçamos, quem não nos adivinha não nos merece. E quando levamos essa frase para a doutrina espírita, muita gente diz: ah, mas isso é falta de caridade. Devemos aceitar a todos como são para que se tornem melhores. É verdade. Mas muitas vezes aquilo que ignoramos em qualquer fase da nossa vida trabalha contra nós. E para nos dizer espíritas, amantes dessa doutrina extraordinária que nos emula e abençoa, ou simpatizantes dela, precisamos nos lembrar que não só a imortalidade da alma, mas também a ação e reação, ela nos ensina. Aquilo que doamos à vida, a vida com certeza nos devolve. É preciso acreditar que nós estamos transformando o mundo, ou então não estamos fazendo nada, e pagaremos caro ante a nossa própria consciência de tudo aquilo que deixarmos de fazer por omissão, por covardia, ou simplesmente por acreditar que nosso esforço isolado nada pode. Quando a sociedade questiona tantos valores, quando ela aparentemente perdeu tantos valores, como deixar de acreditar que a ação transformadora pode começar portas adentro de nossa alma? Impossível. Não importam os encontros que aconteçam de espíritas, evangélicos, católicos, budistas,
E um dia estaremos todos reunidos sobre a bandeira simples de Jesus. Não importa que tantos encontros aconteçam, se nós sairmos deles sempre os mesmos. Para falar de vida regenerada, de terra regenerada, precisamos falar de nós, da nossa própria regeneração, da nossa melhoria, do nosso não egoísmo, do orgulho que deve cessar em nossas almas, porque todas as vezes que nos orgulhamos de algo, podemos ter certeza, aquela força, muitas vezes não nasce de nós, mas vem dessas energias secretas ou não tão secretas que nos cercam e abençoam e na qual estamos mergulhados. Há muitos anos atrás, as pessoas atravessavam a rua trocando de lugar quando viam Francisco Cândido Xavier passar, porque não queriam cruzar na mesma rua com ele. Hoje, quando ele teria 102 anos completados nesse mês de abril, as pessoas falam dele com orgulho, e até pessoas de outras religiões afirmam que Francisco Cândido Xavier não é só dos espíritas. Mas a sua vida foi uma vida de renovação, de permanente equilíbrio e de vigilância extrema. Porque muitas vezes ouviu de Emmanuel que, às vezes, no último passo do caminho da vida, estava a surpresa desagradável. Há 11 anos atrás, Dr. Bezerra de Menezes, em muitas mensagens, costumava dizer: no terceiro milênio todas as máscaras cairão. Teremos surpresas difíceis, porque as pessoas se mostrarão tal como são, no seu melhor ou no seu pior. Mas sabemos também que para nos transformar, o pior não pode fazer parte da nossa existência. Temos que estar sempre prontos a uma surpresa positiva para nós mesmos e para os que nos cercam. Há muitos anos, um rapaz que trabalhava no Instituto Médico Legal de Pedro Leopoldo disse a Chico Xavier: Chico, eu já fiz autópsia em milhares de corpos e nunca achei essa alma que você diz que existe. O Chico abriu um sorriso e disse a ele: meu amigo, veja o seu engano. Você está procurando o passarinho quando ele já saiu da gaiola. É óbvio, os corpos não tinham mais vida e a alma já tinha migrado para a sua verdadeira existência. Embora saibamos que a verdadeira vida não é a da Terra, que a Terra é um estágio absoluto, transcendental, maravilhoso, mais um estágio, nós precisamos desse estágio para melhorar. Não é possível mais entrar e sair de infinitos corpos, quantas vezes forem necessários, da mesma maneira. Precisamos solucionar o que precisa ser solucionado aqui, na Terra, para estarmos diferentes, melhores, fora da matéria, quando a vida física cessar, qualquer que seja a circunstância que nos leve à verdadeira existência. Vamos reencontrar as pessoas queridas, sem dúvida, mas reencontraremos também aqueles com os quais não conseguimos interagir. E será mais difícil do outro lado do que aqui. Jesus sabia tanto disso que afirmou: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque ele sabia que depois ficaria sempre mais complicado. Nós costumamos ter muitas ilusões em relação a nós. Somos injustiçados, somos vítimas, somos incompreendidos. Mas quando a vida nos coloca na posição de compreender o outro, muitas vezes nos acovardamos ou justificamos a nossa ausência emocional em todas as situações. Um amigo foi para o psiquiatra quando a filha de 4 anos sentou-se ao lado dele e disse, categórica: papai, eu sei que você me ama, mas você me ama do jeito que você quer me amar, não do jeito que eu quero ser amada. Com 4 anos de idade. Ele foi parar no psicólogo. E ele dizia para mim: Maíse, eu fico desesperado imaginando o que será dos namorados que ela vai ter. Se ela já fala assim para mim aos 4 anos, como será dos coitados dos homens que ela vai conhecer? E é claro que, se há uma característica da vida na Terra, é que a mulher sempre fez o homem acreditar que ele era superior a ela. Sempre fez ele acreditar que ele conduzia as situações da vida. E é óbvio que os espíritos contam que há pessoas que insistem em reencarnações progressivas, sempre num corpo feminino. Emmanuel, que não era uma alma muito feminina, dizia: quando no mundo espiritual a alma se conscientiza dos seus compromissos, ela sempre renasce como mulher. Outra frase dele maravilhosa:
Deus confia tanto na mulher que entrega um filho a ela 9 meses antes de entregar a um homem. Interessante que isso é uma coisa óbvia de Deus. Se ele entregasse ao homem uma criança por nascer, a humanidade sim já estaria extinta. Quem já viu um homem gripado sabe disso. Eu sempre sou acusada pela plateia masculina de falar muito bem da mulher e muito mal do homem. A verdade, amigos, é que não haverá solução para nossas vidas se não solucionarmos internamente o nosso coração. Não adiantará cobrar do outro uma renovação psíquica, espiritual, se nós não fizermos a nossa. É preciso, em momentos como esse, sempre analisar que o mundo já acabou e começou muitas vezes. Quando a Segunda Guerra ia em curso, um jovem judeu tocava violino divinamente e o cruel sargento que comandava o campo de concentração determinou que, como gostava de música, aquele que tocasse o violino de forma linda receberia uma côdea de pão a mais e um copo de água a mais. Todo prisioneiro daquele campo tentou, e todos morreram, porque quando começavam a tocar, eram imediatamente fuzilados, porque a música não fazia bem àquele cruel chefe de campo de concentração. Havia entre eles um artista emérito, e tocou num certo dia, para salvar a própria vida, uma música magnífica de Mozart no violino. Mas o homem que comandava aquele campo considerou que a música não era aquela que ele queria ouvir. Pegou uma barra de ferro e esmagou a cabeça do jovem artista, porque estava incomodado com a música. Havia um rapaz franzino de 14 anos, que tocava violino também, mas tinha pavor que soubessem disso, porque tinha visto nos últimos meses tantos morrerem e todos tocavam divinamente. Mas naquele dia, alterado, o senhor daquele campo deu a ele, ao menino de 14 anos, o violino e disse: "Spiel", toca, em alemão. E ele ficou desesperado e fez uma prece pensando: a minha vida acabou, porque eu vi tantos morrerem massacrados por esse homem, e a música que eu vou tocar, com certeza, ele também não vai gostar. E lembrou-se da mãe, que vira morrer no forno crematório, e tocou no violino com todo o seu coração uma música. E para sua surpresa, o senhor daquele campo começou a chorar como criança. O abraçou e disse: "Tua vida está salva, porque essa era a música que minha mãe cantarolava para mim quando eu era criança." E muitos anos depois, dando depoimento para o Museu do Holocausto, ao cineasta Steven Spielberg, esse homem, já com mais de 85 anos, emocionado, dizia: "Eu pedi a Deus que, se fosse para o mundo acabar para mim naquela hora, que pelo menos eu pudesse tocar o que minha mãe cantarolava também. Era o Danúbio Azul." E ele toca no violino com todo o seu coração. E para sua surpresa, aquela era a música que a mãe daquele cruel nazista cantarolava também. Sua vida estava salva para muitos anos depois poder dizer em seu depoimento: "O mundo ali acabou para todos nós, mas precisou começar de novo." Eu vi amigos de meu pai serem entrevistados pelos americanos quando eles libertaram os campos, e estavam tão dilacerados pela dor daqueles anos que o soldado americano perguntava: "O senhor sabe fazer alguma coisa?" E eles respondiam indignados: "Eu sou arquiteto, eu sou engenheiro, eu fui médico." Mas eu percebia ao olhá-los que eles não eram mais nada daquilo. A dor os havia aniquilado, e para aqueles que podiam recomeçar, seria construir um mundo novo, onde talvez fossem sapateiros, ferreiros, mas o importante é que era possível começar de novo. Se há algo que a doutrina espírita nos ensina, é que todos os dias podemos começar de novo. Se vamos conseguir fazer isso ou não, corre por nossa conta.
Quando ainda até o final do ano vamos ouvir tantos questionamentos sobre se a vida vai acabar ou não, se virá um grande tsunami, uma hecatombe, quando é óbvio que a natureza exausta das energias negativas que lançamos a ela está se revoltando em várias partes do mundo, quando os amigos espirituais nos lembram que a Terra está se transformando e ela também se tornará um planeta regenerado, nos cabe lembrar que aqui ficarão as almas de que Jesus falava. Os mansos herdarão a terra. Mas, como diz o gato Garfield nos seus quadrinhos, enquanto os mansos não herdam a terra, todos os outros vão aproveitando. E é impressionante que isso aconteça ainda quando a nossa consciência de pessoas adultas se revolta ante a violência crescente e nos faz lembrar de novo Emmanuel, que dizia através de Chico Xavier: o bem é o vencedor final, mas o mal não vai se entregar sem luta. E o que não é bom está lutando com todas as forças para dominar o nosso coração, para nos vencer, para nos desanimar, para nos fazer acreditar que teremos que ficar encolhidos num canto, esperando que tudo mais desabe. Outro dia, o compositor Léo Jaime disse: a única coisa boa de acreditar que o mundo vai acabar em dezembro desse ano é que eu estourei todos os meus cartões de crédito. E se o mundo não acabar, eu vou cobrar do povo maia cada centavo. Ele mesmo riu porque percebeu a loucura do seu comentário. Há até data para que o mundo acabe. Mas se olharmos bem para dentro de nós, veremos que muitos mundos já terminaram. Muitas das nossas ilusões se foram. Muitos dos valores que nossos pais e avós nos ensinaram, aparentemente temos que refazer, porque parecem não mais existir. E enquanto nos deixarmos dominar pela ideia de que o dia de amanhã não será feliz, de que não seremos positivos, nós estaremos derrotados. E não será preciso que nenhum mundo desapareça, porque o nosso mundo mais feliz terá sussurrado ante a realidade daquilo que as pessoas que não creem na vida, na beleza, na alegria, querem nos impor. Não podemos permitir que seja assim. Ainda que no último instante, no nosso desânimo mais profundo, algo em nós dirá que a nossa vida mal começou, que o melhor ainda virá para nossas almas. Há muitos anos atrás, Chico Xavier estava sozinho num salão, entra um homem e pede um abraço. Chico imediatamente se levanta para abraçá-lo, e quando aquele homem o abraça, coloca uma pistola na sua barriga e diz: Chico Xavier, eu vim matar você. Chico o abraça mais apertado e diz a ele: pois então, meu filho, que se faça agora a vontade de Deus. Imediatamente o homem cai em pranto, conta o porquê de ali estar, e a vida daquele homem se renova ante a impressionante coragem de alguém que estava sempre de malas prontas para recomeçar. Quando Chico tinha 6 anos, vocês sabem, ele morava com uma madrinha que o maltratava muito, e ela frequentemente se esquecia de que ele precisava comer. Ele ia para o quintal da casa chorar, e a preocupação dos amigos espirituais era toda uma vida que ele teria, foram 92 anos de vida na Terra, e da tarefa que precisava desempenhar. Todas as tardes, sem que ele soubesse de onde, aparecia um cachorro vira-lata naquele quintal, trazendo na boca um jatobá enorme. E o jatobá é muito duro de ser aberto, ele era um menino de 6 anos. O cachorro, como sabendo disso, esmagava com os dentes afiados o jatobá em pedaços e só ia embora depois que o Chico comia o último pedaço do jatobá. Hoje, os médicos sabem das propriedades impressionantes que tem o jatobá. E aquele jatobá partido pelo cachorro, durante meses, salvou a vida do Chico, porque trazia a nutrição que a madrinha lhe negava. E o impressionante da disciplina de uma pessoa como Chico Xavier é que ele jamais perguntou aos espíritos amigos se o cachorro era encarnado ou desencarnado. Nunca, jamais perguntou, mas o jatobá era bem encarnado, e ele comeu e ficou bom. Quando ele apanhava e chorava com a mãe que lhe aparecia e pedia paciência, ela dizia: meu filho, proteja seu braço. E ele só entendeu muito depois que o braço precisava ser protegido das surras da madrinha, porque seria a arma luminosa da sua psicografia.
Quando as pessoas falam das almas que vêm do espaço para nos lembrar quantos mundos nós podemos fazer morrer e renascer, não lembramos só de Chico Xavier, mas de tantos que vieram, como Madre Teresa, como Irmã Dulce, como Francisco de Assis, como tantos que Deus manda de vez em quando para saber como estamos na voltagem da nossa bondade e da nossa renovação. De nada adiantará que o mundo mude se não começar dentro de cada um de nós. Se não formos, a partir da segunda-feira, um agente multiplicador de tudo que ouvirmos aqui e que pudermos transformar na nossa existência para emular os outros que façam o mesmo. Não importa que os senhores das religiões, e são tantos, os senhores dos países, e são tantos também, nos digam que feliz é aquele que consegue pisar sobre o seu próximo. Jesus já nos afirmava: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Quando Jesus já tinha sido crucificado há tempos, Pedro recebeu em sua casa um homem, um sacerdote, que havia perseguido Jesus de todas as maneiras, que foi uma das vozes mais terríveis na acusação ao Messias. Ele estava leproso, a família o havia expulsado, e ele foi procurar na casa do caminho que Pedro dirigia um último recurso. Pedro ficou tão indignado, porque ao rever aquele homem disforme, ele relembrou-se dele, acusando Jesus no sinédrio, e bateu à porta, impedindo que o homem fosse socorrido. Foi até a cozinha para refazer-se. Jesus lhe aparece e diz: Pedro, corre e vai trazer aquele irmão para dentro. E ele diz: Senhor, de jeito nenhum. Eu não vou fazer isso, porque todos aqueles que te perseguiram eu trago na memória. Não permitirei que nenhum deles venha usufruir do pouco pão que temos, dos poucos leitos que temos. Esses não estarão aqui. Jesus então suave diz: mas Pedro, que castigo melhor haverá? Que castigo maior haverá para quem vai viver eternamente? Se ele simplesmente morrer no corpo, que importa? Sua alma eterna continuará e ele poderá viver outras existências para enfim aprender. Não há prova maior para aquele que faz o que não é bom do que simplesmente viver eternamente. E Pedro então abre a porta e vai buscar aquele homem que ele percebeu vivia seus últimos dias na terra, mas teria ainda longos momentos para meditar e para transformar-se. É importante demais que tenhamos em todas as horas da nossa vida, quando nos sentimos abandonados, sozinhos, enfermos, desprotegidos, que tenhamos a ideia e a certeza absoluta, que é mais do que simplesmente ter fé, de que a transformação do mundo começa dentro de nós. Nos nossos gestos, nos nossos silêncios que não são omissão, nos nossos desejos mais grandiosos, de que todos sejam felizes, para que sejamos felizes também. Porque não adiantará a nossa felicidade única se aqueles em torno de nós estiverem padecentes. Na verdade, não dormiremos quando formos verdadeiros cristãos, porque saberemos nas nossas horas de sono interrompido que os nossos irmãos em toda a parte do mundo, tantos deles, sofrem, desesperam-se, choram, estão solitários. E mesmo que estejamos felizes, isso não será suficiente para nós, no dia em que formos simplesmente verdadeiros cristãos. Pensemos sobre tudo isso, aproveitemos os oradores maravilhosos que vão passar por aqui hoje e amanhã, para que possamos tirar nossas dúvidas, conversar, possamos beber da fonte de quem pensa, como todos nós pensamos, diuturnamente, sobre uma renovação verdadeira. A sociedade, nas suas decisões, até na justiça, está alegando aos seres humanos o seu livre-arbítrio novamente. A decisão cabe a você. Você decide a sua vida. Quando Chico Xavier começava, ele muito jovem, parava visitando amigos em meio à madrugada e pedia um pedaço de lápis e um papel para psicografar. Eram poetas suicidas que testavam sua mediunidade e escreviam trovas magníficas. Embaixo de postes de luz, tremeluzindo, ele psicografava mensagens maravilhosas, sempre a dizer, por parte daqueles que haviam desistido: morte é vida, podemos sempre encontrar outra saída e recomeçar.
Quantos gênios partiram da terra fracassados porque não suportavam a própria genialidade e a imensidão de suas almas. Dominemos os nossos corações. Que a nossa mente, racionalizando, possa nos fazer as melhores escolhas, mas que o nosso coração nunca deixe de bater, amoroso e gentil, na direção daquele que mais precisa. Não vale a pena viver, como disse Luther King, se nós não soubermos por que morrer. Se não houver em nós a beleza de acreditar tanto em alguma coisa, que dedicaremos toda a nossa vida na sua divulgação. E mais que isso, o mais importante, nós viveremos conforme aquilo que acreditamos. Talvez só esteja faltando isso. Que acabe o mundo de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de ambição, e que comecemos um mundo novo, em que as pessoas valerão por aquilo que têm em seus corações. Que a sinceridade de nossas almas seja a grande defesa dos nossos espíritos eternos. Perguntaram a Chico Xavier certa feita: Chico, e se o mundo acabar mesmo, o que vai ser de todos nós? E Chico, com um sorriso maroto, respondeu: não tem problema nenhum, porque se o mundo acabar, Deus nos ama tanto que nos dará outro mundo para viver. Ele, que psicografou Maria Dolores, ela, num certo momento, nos dá a dica perfeita. Quando fala de caridade, quando fala na nossa dedicação aos outros. Coração, sigamos juntos, não te agrilhoe a problemas. Esquece mágoas, não temas, vara sombra em derredor. Sai de ti mesmo e busquemos a luminosa oficina, onde a bondade divina descobre o mundo melhor. Que amor aos outros seja o nosso fanal, seja a nossa glória maior, seja a nossa vitória. Como Paulo de Tarso, ao ter sua cabeça decepada, porque tinha optado por Jesus, que possamos dizer: morte, onde está a tua vitória? Porque não haverá morte para aquele que sempre se renovar, que sempre acreditar: eu posso porque confio em Deus, confio em mim mesmo e posso me reconstruir. Se algo eu podia desejar nessa manhã, é que possamos nos reconstruir, de todas as maneiras. Que possamos amar, até doer, como dizia Teresa de Calcutá. Que possamos acreditar que todos temos um destino, mas que o destino somos nós que fazemos. Somos nós que transformamos. Somos nós aquilo que nós passamos aos outros e que nós podemos legar ao mundo. Que um dia alguém se lembre de nós com saudade, com carinho, com a certeza de que fizemos o nosso melhor, mesmo nas horas mais cheias de aflição. Viveremos aflições? Vivemos. Jesus nunca nos enganou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E que possamos vencer o mundo como Ele venceu. Ele é o grande vencedor final, porque por mais que afirmemos que podemos viver sem fé, sem amor, sem esperança, nós jamais conseguiremos. Em 73, Emmanuel, através de Chico Xavier, na televisão, afirmou: o homem do futuro conseguirá tudo o que pretende. Tirará do fundo do mar alimento para que ninguém mais passe fome. Conhecerá outros mundos, outras civilizações. Conseguirá até mesmo manter a esperança no coração do seu semelhante. Só duas coisas o homem jamais vai conseguir: mudar as leis de Deus e viver sem amor. Talvez o fim do mundo exista hoje porque tentamos fazer essas duas coisas: mudar as leis de Deus e viver sem amor. Que, ao contrário, possamos vivenciar tudo aquilo que a vida nos oferecer, sem covardias, sem protelar, sem desacreditar, na absoluta certeza de que Dr. Bezerra de Menezes sabia o que estava dizendo quando afirmou, inesquecível: não há ponto final para o amor, porque amor é vida e vida é eternidade. Se somos eternos, não há felicidade maior do que essa. Temos essa certeza absoluta. Somos eternos. Nos cabe pensar o que vamos fazer da nossa eternidade. Se algo pude desejar nessa manhã para todos nós, é que o que façamos seja tão cheio de luz, de bênção, de paz, que as pessoas, ao se lembrarem de nós, possam dizer que fomos um verdadeiro soldado de Jesus e que o mundo ficou um pouco melhor porque nós vivemos nele.
A Alta de Souza, a poetisa do Rio Grande do Norte, que tanto sofreu e morreu tão jovem, tem uma quadrinha que eu repito ad eternum, porque ela resume tudo aquilo que nós temos que ter em nosso coração. Embora desiludida, alma cansada e sincera, por muito te dou a vida, não desanimes, espera. Que nós possamos esperar, não o fim do mundo, mas o fim das nossas tribulações, dos sonhos que não se realizam e nos fazem mal, daquilo que nós podemos fazer de bem aos outros e ainda estamos pensando em fazer. Vamos à vida, lancemo-nos à vida, na certeza absoluta de que ela sempre recomeçará, no momento em que dissermos que podemos muito, que talvez possamos tudo, mas que temos medo de acreditar em nós. Acreditemos em nós, mudemos a existência que fica em torno de nós, e estaremos mudando a humanidade. Não o fim do mundo, mas o fim de tudo que faz padecer, que faz sofrer, que humilha, que fere, que magoa, para que possamos simplesmente amar. Não há nada de simples em amar, e no entanto, amar é a maior de todas as simplicidades. Que possamos amar para sempre, servir, mas não sendo covardes, servir pelo prazer de saber que servindo estaremos sempre mais felizes, portas adentro do nosso coração. O mundo que conhecemos está morrendo. Mas não é o fim da Terra. É o fim da ilusão. A regeneração começa quando decidimos abandonar o orgulho, a vaidade, a indiferença. É quando aprendemos, como Maíse diz, a amar até doer. A servir sem esperar nada. A esperar sem desistir. Estamos sendo convocados, um a um, para sermos sementes de um novo tempo. E quando o sofrimento apertar, lembre-se do que Chico Xavier disse. Se o mundo acabar, Deus nos dará outro. Porque somos eternos. Porque o amor é eterno. E só o amor pode reconstruir o que foi destruído. Se essa mensagem acendeu algo em você, compartilhe. Comente o que tocou seu coração. E se inscreva para seguir essa jornada com a gente. Que o velho mundo morra em paz. E que o novo comece dentro de você.